Por gentileza, irmãos, Provérbios, capítulo 9, vamos parar os versos 7, 8 e 9. O que repreende o escarnecedor, a afronta toma para si. O que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. E quem pode dizer amém? Desde a nossa chegada a este mundo, até o momento da nossa partida para a eternidade, todos nós carecemos de sermos ensinados. Todos nós, por mais sábio, mais culto, a Bíblia nos faz uma pergunta e ela mesma responde. Ela pergunta assim: que fará o homem que servir ao rei? A resposta é: o mesmo que os outros já fizeram. Não faça diferente, faça do mesmo jeito que os outros fizeram. Que fará o homem que servir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Há pessoas que são chamadas por Deus para servir no palácio. Há outras que não foram chamadas para servir no palácio. E nós encontramos no livro do profeta Daniel pessoas que foram chamadas para servir no palácio, servir ao rei. E eles não podiam ser portadores de anomalias, de defeitos, de coisas que ele tirasse a dignidade de servir. Todos nós precisamos de instrução. Até com a formiga a gente aprende. Quando eu passei pela cidade de Patos, em uma manhã, eu estava no quintal da casa e de repente, eu vi um barulho, pof, mas deu para ouvir o barulho. Era uma víborazinha dessas víboras molinha. Ela caiu e de repente, uma formiga saiu de um buraco e fez aquela antena delazinha, e daqui um pouco uma multidão de formigas chegaram. E eu fiquei olhando. Chegou um irmão e disse: pastor, o senhor está olhando o quê? Eu digo: eu estou olhando o trabalho das formigas, que eu preciso aprender com a formiga. Aí ele disse: o senhor não devia ajudar ela e torcer assim para ela puxar esse animalzinho e botar no buraco? Eu digo: não, senhor, Deus deu ciência a ela. Se eu for me meter nisso aí, vou atrapalhar o serviço delas.
Aí elas viraram assim, botaram a cabeça dela. Eu digo: olha, está vendo? Ela sabe o que está fazendo. E se eu for fazer, eu vou atrapalhar. Aí elas puxaram ela direitinho, botaram a cabeça dela para dentro do buraco. Elas não botaram as perninhas dela, senão não ia passar. Quem foi que ensinou a formiga? Quem foi que disse a ela? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Aí daqui um pouco apareceu uma formigona da cabeça vermelha, porque as pequenininhas sobe, corta e as velhas carregam, sabe? Está vendo a instrução? Todos nós precisamos de aprender. Ouvimos sempre alguém dizer: o mundo é uma escola. Só não aprende quem não quer. Digam assim comigo: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Se ele tem conhecimento, sabedoria, se ele receber mais um pouco de instrução, ele vai ficar mais sábio, mais inteligente. Todos nós precisamos de sermos instruídos. Deus está pronto a nos instruir. Nós aprendemos um dos outros. Quando nós fomos à escola, todos nós que fomos à escola naquele tempo, e hoje também, o que é um A? Um A é uma letra. Como é que se faz um A? É uma bolinha com uma perninha. Pronto. Todo mundo aprendeu. Dá para dizer amém? Aprendeu. E hoje, na vida do Santo Evangelho, muito mais nós precisamos de aprender uns com os outros. Todos nós precisamos de instrução. Enquanto estivermos aqui, enquanto vivermos, estamos aprendendo. No templo a gente aprende a se sentar. Eu aprendi que no templo ninguém pode sentar com a perna cruzada por cima da outra. A gente faz isso na casa da sogra, mas no templo não. Dá para dizer amém? É que você tem que sentar composto, direitinho. Glória. Glória. Olhe, há muitos anos eu precisei vir na casa pastoral onde eu moro. Eu precisava tratar com o pastor da igreja um assunto. E eu achei que eu podia vir sem gravata. Aí lá vem eu, quando eu vou chegando ali pertinho da casa pastoral, ia saindo um pastor Paulo Batista de Oliveira. Disse: vai para onde? Se vou na casa pastoral falar com o pastor sem gravata. Aí eu fugi de mim, sabe? Eu fugi assim. E aí eu disse: e tem alguma coisa? Ele disse: tem. Tirou a gravata e me deu, eu botei a gravata. Ele: depois que você falar com o pastor, você me devolve. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio.
Aí eu aprendi, eu não posso vir para o templo adorar a Deus sem estar uniformizado. Eu tenho que estar uniformizado. Às vezes eu venho com o irmão Daniel, eu digo: Dan, peraí, hoje não tem expediente, mas o vigilante está lá. E se eu chegar desarrumado, não vai dar certo. Deixa eu botar minha gravata, eu ajeito. Está em ordem. Ele diz: tá, pastor. Eu digo: agora eu vou. Dá para dizer amém? Boto a gravata e desço do quarto onde durmo. E quem tiver eu atendo tudinho, mas de gravata. Não gosto de estar sem gravata. A pessoa pode me pegar sem gravata e chegar mais cedo do que o horário regular. Bom, fizemos aquela viagem e eu perguntei, quem ia dirigindo o carro era Isaac, meu filho. Eu disse: ô Isaac, esse carro tem gasolina suficiente para a gente chegar numa cidade? Se meu pai, está tudo em ordem. Eu digo: olhe. Prosseguimos a viagem. De repente ele disse: meu pai, a gasolina está acabando. Disse: e agora? Encoste naquele posto. Isso não é hora do posto atender ninguém. Encoste. É 2:30 da madrugada. Encoste no posto. Todos os irmãos sem gravata, mas eu com a gravata vermelha, que eu gosto de gravata vermelha, viu? Eu não tenho nada com partido nenhum, não. Eu gosto, é uma questão minha. Hoje eu vim com essa diferente. Paramos no posto, eles vão deixar o dia amanhecer. Ninguém vai atender a gente, é 2:30 da madrugada. De repente as lâmpadas todas acenderam. Prá. E um homem desceu com a espingarda 12. Quando ele desceu, aí ele me viu de gravata. Ele disse: deve ser uma autoridade. É pequenininha, mas é uma autoridade. Ele disse: eu só desci porque vi o senhor de gravata. Aí ele perguntou: o que é que está havendo? Eu digo: combustível, que a gente não botou o suficiente para chegar até aqui. E daqui para frente, só Deus e o senhor. Ele disse: vou abastecer o seu transporte e o senhor prossiga a viagem. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. E quem pode dizer amém? Amém. A vida é uma escola. Nenhum de nós passamos a pronto ainda. Estamos na escola, estamos aprendendo. Estamos vivenciando, cada dia é uma nova lição de vida que nós aprendemos. Todos nós precisamos de continuarmos aprendendo. Lições que facilitam a nossa vida. Eu vou falar para os irmãos que estão na escala de trabalho. Ao chegar nas congregações, não mude ninguém. Primeiro você precisa ser índio para depois se tornar cacique. Não pode chegar. O mesmo superintendente da escola, a mesma dirigente de círculo de oração, o mesmo regente do coral, o mesmo tesoureiro.
Quando eu assumi, depois de uns certos meses, o tesoureiro disse: pastor, eu quero entregar o cargo de tesoureiro. Eu disse: espera aí, se você sair agora, alguém vai dizer que eu estou lhe censurando. Fique até dezembro. Por que é que os outros não aprendem a fazer assim? Eu não tenho nada a ver com essas flores que estão aqui. Tem uma pessoa que cuida disso aqui. Eu não posso chegar, botar. Não tem uma pessoa responsável por isso? Por que é que eu vou me meter nisso aqui? Olha onde está o tímpano, a campa. Está aqui, ó. Eu não chego, não boto ele para lá, nem para cá. O lugar dele é ali. Quando precisa alguém calar a boca, eu faço assim, ó. Cala a boca. Oh, glória. Mas uma pessoa chega logo numa congregação, olha assim, não fica a cara desse tesoureiro. Você não tem que ir com a cara de ninguém, você tem que ir com o coração. Porque às vezes a pessoa tem uma cara muito feia, mas tem um coração tão bom, tão amável. Não mexa com ninguém. Não, eu vou mudar essa irmã, dirigente de ciclo de oração. Não faça isso. Você chegou agora. Você tem que se adaptar ao povo. Não é o povo se adaptar a você. Você é quem tem que se adaptar ao povo. Você é um só. Nós temos que aprender isso. Aí o irmão chega, muda dirigente de círculo de oração, muda tesoureiro, muda. Aí daqui a um pouco ele é como uma mulher que começa a arrumar a casa. Aí dá 6 horas da noite, está tudo desarrumado, não arrumou nada ainda. E daqui a um pouco, de tanto puxar para cá, puxar para lá, daqui a um pouco os móveis estão se tremendo assim. Dê glória. Fale em línguas. Profetize. Não pode. Nós precisamos de sermos ensinados. Nós precisamos de sermos instruídos. Nós precisamos de saber nos conduzir diante do povo de Deus. Eu vou caminhando aqui 23 anos. Eu não me meto na banda de música. Eu não me meto nos corais. Agora, quando há uma necessidade, pastor, o senhor pode vir aqui? Posso. De que se trata? Alguma coisa para a gente resolver? Aquele irmão disse: vamos conversar, vamos orar, e depois a gente encontra uma saída. Mas se você mexer sem você ter conhecimento de causa, dá um problema tão grande. Deixa eu explicar uma coisa aos irmãos. Eu trabalhei cooperando com o pastor desde que eu me entendi de gente na igreja. Eu fui segundo secretário desta igreja. Hoje eu estou pastor, presidente, mas eu fui segundo secretário.
Eu venho aprendendo de lá para cá. Olha, numa cidade de porte médio, um pastor assumiu o pastorado. Depois que ele assumiu o pastorado, ele ficou todo enfronhado. Não tem gente que fica enfronhado? Qualquer responsabilidade que recebe, ele já pensa que é o rei Galegá. Não é. Ele pensava que era o rei Galegá. Aí disseram a ele: pastor, o regente desse coral não é casado civilmente. Vou tirar. Você não encontrou? Deixe lá. Não mexa. O que estraga as coisas são maus rumores. Abra sua Bíblia em Salmo 112 e leia o verso de número 7. Salmos 112, verso 7. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Leia de novo, meu filho. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Aí o irmão disse: eu vou tirar o regente. Aí tirou o regente. Aí os coristas, mais de 50 pessoas vieram e mandaram chamar o pastor presidente naquela igreja. O pastor foi. E quando chegou lá, os irmãos disseram: pastor, esse pastor não dá para continuar mais aqui. O pastor disse: o que é que está havendo? O senhor não está sabendo não? Estou não. Ele tirou o nosso regente. Esse irmão está aqui há mais de 30 anos, ele chegou agora. Nós não queremos mais esse pastor aqui. E agora? Porque cada um componente tem uma esposa. Cada uma esposa tem 4, 5 filhos. Junta tudinho para ver o fuzuê que dá. Você encontrou? Deixe. Olha, se eu passar e uma porta estiver aberta, eu passo por ela, eu não fecho. Ela não estava aberta? Alguém abriu, eu não vou fechar. Aprenda isso. Não, eu vou logo fechar tudo. Comigo é assim, eu não quero nem saber. O bode que der, eu como de coco. Calma. Aí o pastor foi lá, ouviu e disse: bem, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Vocês não querem esse pastor aqui? Queremos não. Mas rapaz, um homem de tanta experiência. Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo de número 10 e o verso de número 1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Assim como a mosca morta. Eu não parei ainda para cheirar uma mosca morta para ver se fede. Mas está escrito.
Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, assim é para o famoso em sabedoria. Ele pensa que é o famoso em sabedoria. O que é uma mosca morta? Mas se ela cair dentro do perfume do perfumador, estraga o perfume. O cara é tão inteligente, mas é tão burro. Ele pensa que é a sabedoria está em Jesus, está em Deus, está no Espírito Santo que revela a nós. O homem formoso em sabedoria está comparado a uma mosca morta. Você é uma mosca morta e nada mais. Quem está dizendo é a palavra, que é a maior autoridade aqui. Leia de novo, meu jovem, por gentileza. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Cuidado com a sabedoria e com a honra. Deus está lhe honrando, mas não é para você pensar que você é maior do que ninguém, não. Os irmãos viajaram e no meio do caminho o ônibus sofreu pane, apagou o fogo. O motorista pegou um alicate, uma chave de fenda, abriu o painel, não é painel, né? Não é painel aquela parte? Eu estou perguntando porque eu não sei. É painel. Ele arrancou, abriu, levantou, mexeu. Não saía do canto. Aí um rapaz se levantou e disse: senhor, dá licença. Disse: pois não, você entende isso aqui? Ele disse: não, perguntando se o senhor dá licença. O senhor dá. Ele disse: dou. Aí ele foi, pegou um pedaço de fio, rasgou no dente assim, descapelou, aí foi lá, amarrou, disse: liga a chave. Ele, aleluia. Ele disse: você entende disso? Ele disse: olha, eu trabalhei na oficina, eu via sempre, eu aprendi, e quando se faz necessário, aí eu sou, rapaz, você quebrou um galho, o pessoal vibraram, bateram palma. Ele voltou, sentou-se no lugarzinho dele e prosseguiu a viagem. Vamos prosseguir a viagem? Se o carro quebrar, se faltar fogo, aqui tem alguém que vai arrancar no dedo. Oh glória! Dá instrução ao sábio. Eu estou lembrando, para ele não pensar, pelo conhecimento, pela sabedoria que ele tem, que ele é mais capaz do que todo mundo. É não. Nós estamos numa escola. E uma vez por outra a gente precisa de alguém que nos ensine.
Deixa eu contar outro exemplo. Eu estava pastor na cidade de Alagoa Grande, aonde, por misericórdia de Deus, eu trabalhei 10 anos naquela cidade. E eu estava trabalhando para colocar na parte do púlpito laje. Mas de construção, todo dia a gente aprende. Olha, na minha profissão hoje, quem é encanador profissional, ele tem que reciclar. Acabou-se. Eu trabalhei com cano de ferro, com chumbo. Não se trabalha mais com isso. Eu trabalhei com manilha de barro vitrificada. Não se trabalha mais com isso. Eu trabalhei com cano de rosca. Era 2 homens numa tarraxa para abrir uma rosca. Cano de ferro. Botava óleo que era para não roer o cano, a tarraxa não entrar e o cano se perder, a rosca. Senão a medida estava perdida. Tudo isso hoje é no plástico. Lixou, passou uma colinha, pronto, está em ordem. Diferente. Então a gente tem que ir se reciclando. As professoras e professores que ensinavam B com A, B com E, B com I, B com O, B com U, acabou-se. Agora ele bota uma laranja assim e bota o nome laranja. Aí pergunta o que é que está escrito? O menino laranja, porque está... Que ensino diferente! A nossa conduta e vida devocional, ela tem que melhorar. Nós temos que irmos nos aperfeiçoando. Para a gente fazer um culto doméstico, a gente gastava meia hora, agora com 5 minutos a gente faz um culto. Lê o Salmo 23, canta o hino 2, tira a oferta e traz para a Secretaria de Missões. E quem pode dizer amém? Mas nós estamos nos distanciando deste legado espiritual. A gente não faz mais o culto doméstico. A pressa é a inimiga da perfeição e ela está campeando em nossos dias. Quando acordamos, chama a menina, ela vai perder o colégio, não dá mais tempo. Ainda bem que está todo mundo de férias agora. Pode dormir até 10 horas. Mas nós precisamos de fazer uma reciclagem, de aprender. Eu preciso aprender com os irmãos de mais idade do que a minha. A minha vida espiritual, ela tem que melhorar. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu já amanheço o dia cantando. Sim, eu já estou fazendo o meu culto. Depois eu leio um versículo da Bíblia. E quando os irmãos chegam, eu digo, vamos tomar o café, mas vamos orar de novo. Vamos orar para Deus abençoar o dia que nós vamos enfrentar, as dificuldades que surgirem, os problemas. Vamos pedir pela família, vamos pedir pelos irmãos, vamos pedir pelo ministério, vamos pedir pela convenção, vamos pedir pela convenção geral, vamos pedir pelas convenções do Nordeste, que são 16. Vamos pedir, porque o inimigo, ele está lutando para nos tirar do sério, aplicar maus rumores para deter a nossa vida. Mas eu quero alertar aos irmãos, levante a cabeça, olhe para Jesus, sirva com alegria nesta obra, cante louvores a Deus, se encha do Espírito Santo e vá ao campo de batalha. Você não pode recuar.